Olá, bem-vindas e bem-vindos ao segundo vídeo da nossa disciplina de Direito Romano e História do Direito, que tem como objetivo discutir o tema da questão agrária no Brasil. E aí, só recapitulando o tema, o ponto que é mais importante para que possamos entender com profundidade o que será discutido nesta videoaula, é preciso somente relembrar que o contexto histórico em que a Lei de Terras de 1850 ela foi produzida, você tinha aí dois grandes grupos, dois grandes jogos de força que estavam disputando e que estavam tensionando entre si. De um lado, nós temos os movimentos sociais de base, os grupos sociais desfavorecidos e desprestigiados do acesso à terra, que precisavam lutar pela terra para garantir a própria sobrevivência. E aí a ideia do império, né, desse regime novo, muito recente, dava a esperança de que eles poderiam tentar mudar a lógica de distribuição da terra, que era uma lógica elitizada que vinha, né, se mantendo até então, para tentar reformular isso, e existia uma pressão muito grande nesse aspecto, e esse lado ganhava cada vez mais força. Com o surgimento do movimento abolicionista, essa pressão face ao império ela se intensifica, não somente no âmbito interno, mas também no âmbito internacional. Lembrando que nações como, por exemplo, a Inglaterra, durante o século XIX, vão fazer muita pressão para que o Brasil abrisse mão da exploração da força de trabalho nessa modalidade aí da escravidão. E por outro lado, você tinha essa elite local, agrária, vinculada à terra, que tinha muita propriedade imóvel sobre sua titularidade, que estava querendo manter os seus privilégios e que tinha a preocupação de que esses privilégios se mantessem no maior lapso de tempo possível, inclusive em um contexto provável, que ainda não existia, mas que era provável, em um breve espaço de tempo, de, por exemplo, acabar com a escravidão formal no Brasil, como vai acontecer posteriormente em 1888. E aí, por parte dessas elites, começa-se a maquinar estratégias para garantir que esses privilégios não sejam tocados. E aí eu já adianto, né? Uma estratégia vem pela dimensão militar, pela Guarda Nacional, que nós conversamos no primeiro vídeo, e a outra estratégia vai ser essa lei de terras. E para nós, né, historiadores do direito, 3 pontos dessa lei de terras, elas precisam ser abordados porque são muito importantes. O primeiro deles está relacionado ao reconhecimento dos títulos de sesmaria. Então, o que a lei de terras ela dizia? Que aquelas pessoas que no regime anterior tinham o título de sesmaria, nesse novo modelo, nesse novo contexto pós-lei de terras, esses títulos de sesmarias seriam reconhecidos como títulos de propriedade, com a única condição. Que condição é essa? Que houvesse uma remedição, que fosse feita uma avaliação da medição de terra feita anteriormente. Ou seja, que regularizasse isso. Porque no contexto que nós tínhamos, qual que era? Você tinha distribuição de terras num primeiro momento dentro de uma lógica, e aí, seja por ocupação por parte dos poceiros, seja por grilagem ou outras técnicas de falsificação de documentos, e aí expandia-se a propriedade que já era grande por parte dos latifundiários. Isso gerava uma confusão, né, em um primeiro aspecto, e em um segundo aspecto, uma falta de controle por parte do Estado. Então, você tinha esse latifundiário que tomava conta de uma faixa territorial, mas não necessariamente toda essa faixa territorial era por direito de propriedade dele. E quanto mais terra, lembrando, maior o poder dessa elite, né? E essa elite, ela não queria gastar com isso ou ter ônus com isso, ela queria adquirir. E essa dificuldade de monitoramento, de fiscalização da lei de sesmarias, isso permitiu e criou uma tradição de lidar com a terra, dessa tradição ilícita de trato com a terra, que foi perdurando e que eles não queriam mudar,
porque, afinal, era extremamente conveniente e proveitoso para essa elite que essa dinâmica se mantivesse da maneira como estava até então. Retomando uma informação do primeiro vídeo, o que eu disse para vocês? Que nesse período regencial, né, até o finalzinho aí do período regencial do Brasil, você vai ter aí uma presença massiva dessas elites locais dentro das esferas de poder. Então, por que eu digo isso? Porque por mais que você tenha a lei impondo essa questão, esse dispositivo, ou esse princípio, ele vai ser aplicado parcialmente. Parcialmente por quê? Porque você vai ter a conversão dos títulos de sesmaria em títulos de propriedade, contudo, não será feita essa medição, essa regularização dos limites da propriedade. Então, essa elite local, ela vai conseguir aí manter-se com os mesmos privilégios outrora com essa nova legislação. Um segundo ponto que é muito importante de ser discutido também quando se fala de lei de terras está ligado ao fenômeno da posse. E aí, retomando, né, o período anterior a esse ciclo da lei de terras, a gente teve o regime das posses, que é um momento em que você não vai ter formalmente, de maneira ordinária, por meio de uma regulamentação legal, concessão de novos títulos de propriedade ou novas formas de aquisição da propriedade. Isso vai pulverizar a posse. De um lado, as elites locais expandindo a posse para determinadas regiões para manter o seu poder, e de outro lado, os grupos excluídos do acesso à terra vão ver nesse contexto uma possibilidade de intensificar a posse e depois lutar para que essa posse pudesse ser reconhecida como propriedade. Quando estudamos o regime das posses em sala de aula, eu disse para vocês isso, né? De que o regime das posses, tentando evitar o conflito, intensificou o conflito. E esse conflito permanece até esse momento. E aí, qual que foi, então, a estratégia adotada pelo legislador quando foi criada a Lei de Terras de 1850? A estratégia do legislador foi dar uma concessão de direitos, de alguma maneira para amortizar, de alguma maneira para desfragmentar, para tentar mitigar essas lutas pela propriedade, mas, ao mesmo tempo, criando um requisito para inviabilizar ou para dificultar drasticamente o reconhecimento da posse como propriedade. Então, tentando dar materialidade ao que eu acabei de dizer. O que a lei de terras ela dizia em relação às posses? Que as pessoas que tivessem posse teriam aí o reconhecimento, a conversão da posse em propriedade. Desde que, e aí vem a condição que acaba de alguma maneira inviabilizando o reconhecimento dessa posse, que era desde que essa posse ela fosse mansa e pacífica. O que significa isso, a posse mansa e pacífica? Significa que não há nenhum questionamento de uma outra pessoa em relação à propriedade em que o indivíduo está se apossando. Então, não há nenhum questionamento jurídico, né, judicial, de uma outra pessoa reivindicando aquele mesmo pedaço de terra. Por que eu falo que isso é um viabilizador? Pensem bem, num contexto de grande conflito, né, em virtude da terra, em virtude de uma Guarda Nacional que busca, dentre outras coisas, expulsar os posseiros do local onde eles tinham investido, enfim, que eles tinham ali exercendo um fenômeno da posse. Então percebam que grande parte dos antigos posseiros, com o surgimento da lei, tendo que antes já tinha a Guarda Nacional de 1871, a Lei de Terras de 1850, então grande parte dos posseiros foram expulsos das terras que eles possuíam. Então isso diminuía drasticamente o número de pessoas que no momento de promulgação da lei poderiam reivindicar isso juridicamente. E dois, o segundo grande problema, mesmo aquele indivíduo que tivesse a posse, dificilmente ele conseguiria comprovar que essa posse era mansa e pacífica. Então, por exemplo, num processo hoje uso capião, que é exatamente um instituto dentro do ordenamento jurídico da atualidade, um dos que faz essa conversão de posse em propriedade.
Então, quando a gente pensa, por exemplo, onde introduz o Capião, uma das etapas do processo é chamar as regiões próximas, pessoas próximas, para ver se elas têm algo a declarar sobre aquele processo. Se elas têm algo a apresentar, no sentido de reivindicar que aquele pedaço de terra também poderia ser deles. E aí percebam que aí já quebra esse requisito de mansa e pacífica. Então, se hoje isso é um dificultador, imagine nessa época em que os conflitos agrários eram extremamente intensos. O que eu quero dizer, em outras palavras, sendo bem direto? Que a lei dizia que ia ter o reconhecimento da posse, porém, ela acaba criando empecilhos difíceis de serem superados quando ela coloca que tem que ser manso pacífico, ou seja, que não pode ter ninguém que questione ou que reivindique para si a propriedade daquela mesma faixa territorial. Dentro do contexto que nós estamos trabalhando, isso era muito difícil. Houve pessoas que tiveram reconhecimento? Houve, mas era um percentual tão pequeno que não mudou a realidade geral da concentração fundiária no país. Esse é o segundo ponto importante de ser trabalhado. O terceiro ponto, que é importantíssimo também da Lei de Terras, que se inaugurou na Lei de Terras e que perdura até a atualidade, está relacionado também com a forma de aquisição da propriedade a partir da promulgação da lei. Então, até o período do regime das posses, o que tinha com a Lei de Sesmarias? A propriedade ela era concedida, cumprindo alguns requisitos, ser europeu, branco, cristão e etc., de ter capacidade produtiva, você teria aí concedida, doada, uma determinada faixa de terra. Essa era a primeira lógica, ou o primeiro paradigma de aquisição da propriedade privada imóvel no Brasil. Depois de 1850, muda essa lógica. A lógica para a compra e venda. E aí essa ideia de compra-venda se dava por meio de leilões. Então, qual que era a proposta da Lei de Terras? Toda faixa territorial que não tivesse um proprietário anteriormente cadastrado, né, reconhecido enquanto tal, essa terra ela é como se ela voltasse para as mãos do Estado. Essa terra que volta para as mãos do Estado tem um termo específico para isso, que é a ideia de terra devoluta. Essa terra devoluta, uma vez que ela volta para o Estado teria a responsabilidade por leiloar essas terras. E a pessoa que desse maior lance comprasse essa terra, adquirir então a terra para si. Então percebam que a partir de 1850, você vai ter uma mudança da lógica de aquisição da propriedade imóvel no Brasil. Se antes era a concessão, agora passa a ser a compra da terra. Entra aí uma questão importantíssima. Essa mudança da concessão para a lógica da compra por meio de leilões, isso democratizou o acesso à terra? Isso permitiu com que o acesso à terra pudesse ser mais disponível para camadas sociais que anteriormente não tinham acesso? Percebam que aí entra também uma questão hermenêutica, entra também uma questão de perspectiva. Se nós pensarmos o texto jurídico somente pelo texto jurídico, a impressão que nós teremos é que houve uma evolução desse dispositivo quando comparado ao anterior. Afinal, se antes só tinham acesso quem eram os amigos, quem eram os próximos donatários, agora, nesse novo regime, qualquer pessoa que tenha dinheiro, que tenha condição econômica, pode adquirir a terra, independentemente das características pessoais do comprador. Essa é uma interpretação muito vinculada ao texto, mas que, quando pensamos o texto dentro de um contexto sócio-histórico maior, nós vemos que essa compreensão é uma compreensão equivocada. Por quê? Porque a estratificação social no Brasil, ela é uma estratificação muito simples, mas ao mesmo tempo muito rígida nesse momento histórico. De um lado, na ponta da pirâmide, nós temos, né, os homens brancos, europeus, cristãos, latifundiários. No meio, aí achatado, nós temos esses homens brancos, colonos, porém pobres, porém não proprietários e subservientes aos grandes latifundiários. E temos, né, a grande base da estratificação social, a mais larga, que são compostas aí por escravos, né, sejam eles de indígenas, mas principalmente nesse momento da história, da mão de obra negra.
E aí lembrando, né, que não sendo latifundiário, não tendo aí essa grande fonte de riqueza, ou você cairia naquele indivíduo pobre ou empobrecido, que não tinha condições e que tinha que se submeter ao latifundiário, ou a massa de escravos. E aí faz parte de ser escravo não ter, pelo menos na grande parte, né, das modalidades de escravidão, a gente tinha um escravo de ganho, que era o escravo que conseguia ter uma renda, mas era uma exceção. No geral, o trabalho escravo no Brasil não tinha renda, porque faz parte de ser escravo, você vender, né, você ter a sua mão de obra explorada sem ter uma remuneração por causa disso. Então, esses escravos, eles não tinham, na grande maioria dos casos, eles não tinham condições de comprar pela terra. E esse homem pobre também não. Então, no final das contas, quem tinha condição de comprar a terra? Tinha condição de comprar a terra quem já tinha terra e quem já tinha condições de fazer riqueza dessas terras que vinham em um regime anterior. No final das contas, quem continuou sendo proprietário e comprando terras? Quem já era latifundiário, quem já era proprietário. Com isso, o que nós podemos concluir a partir da Lei de Terras? Que a Lei de Terras ela mudou um regime, porém ela foi incapaz de mudar, não que ela tivesse essa intenção, mas ela foi incapaz de mudar a configuração da concentração fundiária no Brasil. E aí, já adiantando próximos vídeos, essa realidade, ela nos acompanha, essa pecha, né, essa mácula, ela nos acompanha até a atualidade. A concentração fundiária no Brasil ainda é alarmante, estrutural e muito significativa. Então, a Lei de Terras, ela vem num contexto, ela tem uma aparência de modificação, mas quando analisamos a forma como ela se concretizou, não é bem assim que aconteceu. Muito pelo contrário, ela preservou um jogo de forças que já vinha se mantendo até então. Bom, gente, essas seriam aí as principais observações que eu gostaria de fazer para vocês em relação à Lei de Terras de 1850. Espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, anotar e apresentá-las no fórum, né, que nós já marcamos via SGA e já passei para vocês os detalhes de como que vai funcionar. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo.